Vamos começar então, né, pessoal? Eu estou gravando o evento, vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, sim. Joia. Então, boa noite a todos. Queria Boa agradecer a presença noite. de todos, em especial da Ivna, Luciana, Cíntia, Fábio, né, que estão proporcionando esse fórum para a gente. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, eu estou na diretoria do conselho, sou diretora secretária, e estarei aqui hoje secretariando o evento, né? Vou fazer as anotações, organizar as perguntas, para que o evento transcorra da forma mais tranquila possível, ok? Vocês podem ir colocando as perguntas no chat, aí vocês, as palestrantes, o que vocês acham que é melhor? A gente vai interrompendo ou deixa para responder as perguntas no final? Thaís, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A minha luz acabou de chegar em casa. Posso só dar algumas orientações, então, aqui para o pessoal? Claro, pode virar sua câmera também, que eu estou vendo seu tapete. Isso é o legal do online, né? Gente, primeiro eu queria pedir desculpa, mas assim, eu acabei de chegar em casa, meu prédio está sem luz, acabou de chegar a luz, eu estava no escuro, então não sei como é que eu vou ficar aqui, então eu vou tentar acompanhar um pouquinho mais de longe. Mas, inicialmente, então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Agradecer imensamente a Cíntia, a Lu, a Ivna, por doar esse tempo para disponibilizar o conhecimento para todos nós. É tão importante isso, a gente começar a discutir sobre a importância de um laudo audiológico infantil bem feito, respeitando todas as etapas do cross-check, né? E aí a gente vai poder discutir isso um pouco, né, o que a gente considera, o que a gente não considera. Vou passar algumas orientações para a gente conseguir fluir com o evento de forma mais controlada, para também a gente não perder muito tempo, tá? Eu vou pedir a todos que sempre que tiver pergunta, mandar sempre pelo chat, tá? Então, as palestrantes elas vão fazer toda a apresentação. Quem tiver pergunta, pode ir fazendo pergunta o tempo todo pelo chat, a gente vai anotando, que no final do fórum a gente vai passar as perguntas para elas e irem respondendo se as perguntas não tiverem sido respondidas durante a apresentação, tá? Mais para frente, a gente vai disponibilizar tanto o fórum de laudo adulto quanto o fórum de laudo infantil no YouTube para todo mundo, tá bom? E vou pedir para todo mundo sempre manter o microfone desligado, por favor, também, para não atrapalhar as apresentações. E eu espero que todo mundo aproveite bastante, tá? Foi um evento feito com muito carinho pelo conselho, né? Agradecer o apoio da Thaís, de todos, da Isa, das pessoas do conselho, mais uma vez a Ivna, a Cíntia, a Luciana, e eu espero que todos aproveitem bastante, porque, assim, as três são maravilhosas. Eu sou suspeito para falar, mas as três são, assim, maravilhosas mesmo, tá? Aproveitem, pessoal, bom evento a todos, e qualquer coisa precisando também, eu estou à disposição. Vou passar a palavra agora para a Cíntia. Antes de mais nada, né, eu quero agradecer ao Fábio, ao Conselho, pelo convite, agradecer a parceria nas discussões da professora Luciana e da Ivna. É sempre um prazer discutir isso com vocês. Eu vou começar a falar e a gente vai parando à medida que a gente vai discutindo, tá bom? A gente sempre tem aí uma dificuldade muito grande em relação ao diagnóstico audiológico infantil. Isso porque o mundo divide ainda a avaliação audiológica infantil em partes, muito preocupado com a população, com recém-nascido, né? Preocupado no desenvolvimento do sistema auditivo e as crianças de uma maneira crescidas, né? Então, existe uma necessidade aí de juntar vários referenciais teóricos para a gente poder ser mais assertivo com relação ao desenvolvimento auditivo, métodos, técnicas de avaliação,
tipos de análises diferenciadas e complementares, para a gente poder conseguir acertar mais esse diagnóstico, né? Quanto mais precoce, melhor essa avaliação. Então, a gente tem, dentre os grandes nomes, a gente tem a academia, a ASHA, né? A Academia Internacional de Audiologia, ela é responsável pelo Congresso Internacional e ela produz os dados e as discussões dentro do AAA, dentro do jornal da Academia Americana de Audiologia. E ela produz a cada 2 meses as discussões que a gente tem visto com relação à audição infantil. Para as crianças pequenininhas, a gente já tem, né, e já tem muito tempo, os comitês. E a gente sabe, desde 2007, de um comitê que fala que a gente deveria, até 1 mês de idade, a gente deveria fazer as triagens. Até 3 meses, a avaliação infantil, até 6 meses, a parte de intervenção. E em 2019, isso foi mudado. Então, mesmo no processo pandêmico de dificuldades, isso precisou ser modificado. Também temos os referenciais teóricos nacionais. A gente tem as publicações do federal, a gente tem a aba produzindo material escrito, tem um material escrito livro, tem a parte de e-book, e a gente tem o EIA, né, que é da mesma forma que a Academia Americana, a gente também tem os nossos congressos, e a gente tem o site da aba. No site da aba, nós temos os fóruns, e esses fóruns são extremamente atuais, é de conversa e de discussão que acontece dentro desses encontros para definir, para a gente ser mais assertivo, para juntar as maiores e as importantes opiniões, para a gente poder direcionar, né, o Brasil inteiro com relação ao diagnóstico e os estudos com relação à audição. Bem, e aí a gente tem que pensar, o que nós vamos fazer em termos de avaliação? Como que a gente vai laudar? Como a gente vai referenciar isso? Esse laudo deveria ser o mais claro e o mais objetivo possível. A gente não pode esquecer que esses laudos têm que levar em consideração e tem que ser assertivo e coerente com a fisiologia. A gente precisa cruzar os aspectos clínicos e comportamentais, e mais ainda comportamental, levando em consideração a faixa etária da criança. E você precisa sempre referenciar esse laudo. Se isso você não consegue seguir isso primeiro, você precisa retestar. Então, na hora de uma execução de uma técnica ou de um exame, se você não concorda com aquilo que você encontrou, se está esquisito, pare e refaça, é o reteste. Se mesmo diante do reteste, isso não funcionou direito, você está vendo que o negócio não está coerente, remarque, precisa fazer com que esse paciente retorne. Um outro dia, às vezes ele está mais calmo, às vezes é a família, é a primeira vez que ele está te vendo, e mesmo quando você remarca, se isso não está coerente, existe a necessidade de uma avaliação complementar. Pode passar. Obrigada. E aí, a gente já teve, diante de todas as dificuldades com relação à terminologia dos exames, aquela técnica, aquele exame mais adequado em função da idade, a gente teve já uma sugestão, né, uma orientação do CREFONO 6 com relação à avaliação audiológica infantil, fechando até os 5 meses, até os 2 anos, e depois com mais de 2 anos. E já nessa apresentação, ele mostrou para a gente a necessidade de fazer uma avaliação completa, levando em consideração a questão comportamental, mas sem esquecer dos exames que são objetivos, garantindo aí realmente uma conversa entre o exame objetivo e o exame subjetivo, que é o princípio do cross-check, porque ele vai nortear a avaliação, ele vai determinar que o resultado de um exame possa ser confirmado com outro exame, e todos eles têm que apontar para uma mesma problemática. E aí ele define para a gente, relembrando que existe uma avaliação do comportamento auditivo, que também está disponível uma audiometria de reforço visual, e que também fica disponível uma avaliação condicionada. Todos esses que são complementares à avaliação objetiva.
Nessa avaliação objetiva, imitanciometria, que é o exame que avalia a orelha média, as emissões otoacústicas e os potenciais evocados auditivos. Passa, por favor. E aí, a gente precisa lembrar que no final desses exames, o próprio conselho sugere que a gente laude. Laudar é diferente de fazer relatório. O relatório leva em consideração um parecer, e o laudo não. O laudo ele já fornece dados em relação à avaliação audiológica que você fez, para limiares auditivos, para nível mínimo de respostas, levando em consideração o meio pelo qual você fez aquela avaliação, se por via aérea, se por via óssea, se a análise de fala, ele leva em consideração o exame objetivo, que é complementar a avaliação, então o laudo, ele é completo, ele é grande, ele avalia de uma maneira melhor do que um relatório. Nem sempre aquilo que a pessoa que lê aquele relatório, aquele laudo, realmente consegue identificar a necessidade, a particularidade do exame em função da técnica e em função da idade da criança. Pode passar, por favor? Vocês estão me ouvindo? Então, Cíntia, complementando a parte dos exames, né, é importante lembrar que quem lê esse laudo, muitas vezes não vai ser um fonoaudiólogo, pode ser um professor, um médico de diferentes especialidades, na maioria das vezes é um otorrino, mas pode ser um pediatra, um neurologista, né, e a gente tem que lembrar, né, enquanto fonoaudiólogo, que é um desafio fazer esse diagnóstico, né? O diagnóstico de uma perda auditiva neurosensorial profunda, ele é fácil, teoricamente, porque você faz um BERA, não tem formação de ondas, você faz as emissões otoacústicas, não tem resposta. Você faz a timpanometria, o sistema timpanomuscular está com a mobilidade adequada, mas não tem reflexo do nervo acústico. Então, fica fácil, né? Ele não tem respostas evidentes na avaliação do comportamento auditivo. Agora, os casos mais desafiadores são os mais frequentes, que são as perdas unilaterais, perdas de grau leve, moderado, né? Perdas progressivas. Então, você vai falar um pouco mais aí sobre isso, né? Então, só vou pontuar aqui que lembrar que essas técnicas objetivas e subjetivas, elas são sempre complementares, não tem uma que é melhor que a outra, mas uma precisa da outra para fazer essa conclusão diagnóstica, principalmente no bebê, né, até 6 meses, e essa avaliação, ela tem que ter especificidade de frequência, então eu não posso ter um BERA, um PEAT só com clique, eu tenho que ter estímulos com frequência específica também para tentar conhecer essa configuração aí da audição, onde está, né, essa perda, se ela é descendente, se ela é plana, enfim. É importante usar técnicas que testem as orelhas separadamente, então, nesse sentido, a observação do comportamento auditivo e a audiometria de reforço visual, elas têm limitações, porque são testes feitos em campo livre, né? Então, as duas orelhas estão sendo avaliadas ao mesmo tempo, não tem como isolar uma orelha da outra, a não ser que você use um VRA com fone, você vai estar em campo livre avaliando sempre a melhor orelha. Então, a resposta que se obtém nestes testes é da melhor orelha. Lembrar também que o VRA, ele não vai ver limiar de audibilidade, ele vai ver o nível mínimo de resposta, que normalmente é um pouco acima, né, do limiar. Além disso tudo, é muito importante a imitanciometria. A gente precisa conhecer as condições de orelha média, porque eu posso ter uma ausência de emissão otoacústica, ou mesmo uma falha na triagem auditiva neonatal feita mesmo com um BERA, se a criança tiver com comprometimento de condução. Então, a imitanciometria completa, ela é muito importante. Para bebês de 0 a 3 meses, é aconselhável usar sonda multifrequencial ou sonda de frequência alta, porque ela é mais apropriada para captar a resposta do conduto auditivo do bebê, que tem um menor volume, né? Então,
vamos continuar, né? Assim, a gente vai continuar explorando, mas a gente chamar a atenção que tem que aplicar a técnica adequada à idade da criança, mas também temos que atentar para o desenvolvimento neuropsicomotor e de linguagem da criança. Então, a gente pode avaliar crianças que têm comorbidades, e a Ivna vai falar um pouco sobre isso. Então, se a criança tem um atraso de linguagem muito grande, ela vai ter, mesmo que ela tenha 4 anos, pode ser que ela tenha muita dificuldade em fazer uma audiometria condicionada. Então, em várias situações, a gente tem que adaptar, adequar a técnica à possibilidade de resposta do paciente. Eu posso ter um paciente com autismo, né, um transtorno do espectro autista, eu posso ter um paciente com paralisia cerebral, enfim, a gente tem que considerar, né, ou mesmo só um atraso mesmo neuromotor, e a gente tem que conhecer isso tudo, vem no histórico, né, como a Cíntia falou, que é muito importante a gente levantar isso na avaliação. Continuando assim, o que a gente gostaria é que a gente tivesse no laudo uma característica quanto ao tipo, quanto ao grau e quanto à configuração. A gente vai fazer de tudo para chegar nesse objetivo, mas nem sempre a gente consegue fazer isso desta forma. Você passa, por favor? E aí a gente já vê um guia que a gente tem sobre o ponto de vista audiológico, dizendo que a necessidade do cross-check, desde 2012, fechando em 2019, com a mudança da necessidade da intervenção até os 3 meses de idade. Isso significa que é um desafio, e você precisa de trocar e de adaptar as regras e as técnicas em função da faixa etária. Por isso que ele lista para a gente as possibilidades. Passa, por favor, Luciano. E aí, em janeiro de 2020, ele fala, olha, faça o que você puder fazer para essa criança, porque a gente quer minimizar o impacto que a perda de audição vai ter na fala, na linguagem, no sistema educacional, na socialização, e é o que a gente está enxergando hoje, né, pós-pandemia, nas questões emocionais e psicológicas. Para isso, uma excelente anamnese, ouvindo a história do paciente, identificando os riscos da deficiência auditiva, tentando adequar a técnica certa com a idade, sem esquecer dos marcos de fala e de linguagem. E eu vejo que isso é uma dificuldade, porque a gente que faz o exame é conhecido como uma coisa, definido como uma coisa muito técnica, né? Como se a gente não tivesse que saber também quais seriam os marcos de aquisição de fonemas, quais as palavras e quais situações de linguagem que essa criança, em função da idade, deveria ter. E observar a criança. Então, não é a criança entrar na sala com a família e imediatamente ir para uma cabina, assim, você começar a criar um vínculo com esta criança. Observe, converse com ela, primeiro, antes de começar a executar a técnica. Passa, por favor. E aí, eu vou falar do VRA, que a gente tem visto que as pessoas estão fazendo, né, com uma velocidade muito grande. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, a Luciana já falou, se você faz em campo livre, você está avaliando as 2 orelhas ao mesmo tempo, então você está estimando uma sensibilidade auditiva. E aí a resposta não é limiar auditivo, e sim nível mínimo de resposta. Então, cuidado na hora do laudo, para a gente poder já não definir grau em cima de nível mínimo de resposta, e sim aplicar o grau em relação a limiares auditivos. 2, se ela é uma estimativa, os valores são aproximados. Outra coisa, a gente quer fazer análise de tipo de perda. Para isso, a gente tinha que fazer via aérea e via óssea. Então, se ele está em campo livre, não tem como fazer esse tipo de análise. Então, pode associar o VRA à fone? Claro, pode ser feito. Tem que ter uma via óssea no VRA? Se você conseguir fazer, ótimo, mas lembre que via óssea você precisa colocar mascaramento, daí a dificuldade.
a necessidade do condicionamento, do treino dessa criança para o tipo de resposta que ela vai te dar. Então, isso tem que fazer várias vezes. Você tem que treinar para que você consiga executar isso com uma maior facilidade. Pode passar, por favor. E aí, o que os nossos manuais sugerem? Que as avaliações com relação ao VRA, por exemplo, levem em consideração, o tipo de resposta. Todos nós queremos que as crianças façam localização da fonte e que tenham reforço visual. Mas dependendo da criança e da comorbidade que ela tem, você pode, com treino, com observação, aceitar outros tipos de resposta. Mas isso não pode ser aplicado a qualquer criança, isso tem que ser uma coisa condicionada. Por exemplo, a busca da fonte sonora. Por exemplo, expressões faciais. Às vezes, nos quadros de disfunção neuromotora, que é difícil executar, a gente aceita esse tipo de resposta, mas a gente descreve esta manifestação comportamental no resultado do exame. Segundo, quanto ao tipo de estímulo, todos nós gostaríamos de usar tom puro para definir limiar, mas às vezes a gente precisa de usar um tom puro modulado, que é o warble para essas crianças. E em algumas vezes, durante a avaliação, precisa mudar o tipo de estímulo para que a criança não acostume com esse tipo de resposta, né? De estímulo em função da resposta. E em relação ao local, o primeiro que a gente falou em campo livre, que é muito utilizado para a ASE e para o implante coclear, e com fone. Pode ser tanto fone de inserção quanto fone supraoral. E nós gostaríamos que todas as crianças fizessem via óssea. E é um custo conseguir fazer. Pode passar, por favor. O que a gente deveria escrever, então, diante de toda esse monte de coisa que a gente tem que observar no laudo, né? O próprio guia de orientação do Conselho sugere que, levando em consideração as dificuldades da avaliação audiológica infantil, a gente deveria colocar os dados que são qualitativos e quantitativos. A gente precisaria informar para essas pessoas que vão receber o nosso resultado quantas vezes, quantas sessões foram necessárias para alcançar aquele resultado. Para você falar sobre o tipo a técnica que você utilizou, se existe a possibilidade de fazer a análise do tipo de resposta, se existe a necessidade de orientação e de avaliação complementar. Então, não é simplesmente falar uma perda auditiva do tipo, se você conseguir, ótimo, mas e se você não conseguir? Se você não conseguir colocar a avaliação toda por inteiro? Então, você precisa, então, relatar, junto com o que você encontrou, as dificuldades e as facilidades com relação ao seu exame. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, a gente entra numa pergunta, né? O que você não deve fazer nessa avaliação? Primeiro, você não pode escrever uma coisa que você não fez. Então, você colocar, por exemplo, um tipo de perda se você não conseguiu fazer a via óssea. Então, a criança é muito difícil de executar, está muito difícil de executar o exame com essa criança. Você encontra um nível mínimo de resposta, por exemplo, a 70 dB, e define aquela perda como condutiva ou neurosensorial. Faz isso através da imitanciometria. Imitanciometria avalia a orelha média. Você está dando um laudo de um exame que é audiológico. Então, se você não fez via óssea, você não pode colocar no exame simbologia e nem pode descrever o tipo, tá? Lembrar que você tem que colocar, se for em campo, nível mínimo de resposta e não limiar tonal. Você pode, às vezes, descrever. Foram encontrados na avaliação audiológica limiares auditivos tonais de tanto determinada frequência, sem o uso de mascaramento, lembrando que essas respostas são da melhor orelha. Tem gente que faz essa via óssea tanto na fronte como na mastoide. Lembrando que na fronte, a proposta é utilizar como Weber.
Você pode descrever apenas o grau, perda de grau moderado, por exemplo, tá? E sugerindo a necessidade da avaliação objetiva, porque o grau é dado em cima de limiares tonais aéreos. E se você fez nível mínimo de resposta? Valor estimado, determinado grau. E se você não conseguiu fazer, não escreve que não foi possível condicionar a criança. Às vezes a criança foi condicionada. O que a gente não teve foi uma resposta consistente desta criança. Aí é mais fácil você escrever que as respostas não foram consistentes e não que a criança não foi condicionada. E sugira um reteste ou uma avaliação complementar. Você passa para mim, por favor. Pode passar, mais um. Pode passar também. E nós precisamos ficar atentas, porque agora a Organização Mundial de Saúde, ela sugere, ela recomenda, ela gostaria que junto com o nosso resultado audiológico também viesse, esse nosso resultado de laudo deveria estar apontando para a CIF. Ele gostaria que nós entendêssemos a CIF junto com um laudo audiológico. E é muito difícil colocar junto com um laudo audiológico. Seria mais ou melhor adaptado dentro de um resultado audiológico. Esse resultado audiológico inclui o laudo audiológico. Pode passar, por favor? Pode passar. Eu não vou falar dessa dele. A Organização Mundial de Saúde também escreveu um parecer, uma orientação com relação às perdas auditivas, os impactos, as necessidades de complementação diagnóstica, inclusive com as análises de linguagem e as análises de fala. Está disponível para a gente. Esse dado é de 2020, recente. Pode passar. Agora eu vou deixar para a Ivne complementar enquanto eu bebo uma aguinha. Olá, boa noite a todos. Bem, a Luciana e a Cíntia colocaram aí para a gente o mundo ideal, né? E eu gosto de dizer que a gente vive no mundo real. E muitas vezes esse mundo real, ele não nos dá todas essas possibilidades. Então, você tem que ter um feeling e já saber que a avaliação audiológica infantil, ela realmente é um desafio. E não pode ter, assim, um medo de avaliar. Então, quando essa criança chega no seu consultório, você realmente tem que fazer o acolhimento, que é o que a Cíntia falou, do início. Não pode ser uma coisa mecânica, né? Essa família, essa anamnese, esse porquê. E essa criança, ela tem que ser o artista, ela tem que ser o principal. Então, você tem que chegar nesse acolhimento e ela tem que ser assim, seu best friend. Você tem que chegar e falar assim, você chegou. E essa criança, quando você faz isso, ela realmente ela se torna a melhor companhia para você fazer essa audiometria. Ou qualquer outro tipo de teste, porque ela se sente valorizada. Eu sempre começo do pressuposto de desmistificar que é uma coisa triste. Então, eu sempre falo com eles o seguinte, com a família já, aqui é só alegria, não tem tristeza. Aí os olhinhos já brilham, tipo assim, opa, que coisa boa, que não tem tristeza, porque às vezes é uma criança cheia de comorbidade, que já passou por um lutim de uma vida cheia de manipulação, depois já veio com um monte de problemas, já teve um monte de, né, vários profissionais, já sofreu muito. Então, quando ela chega para essa avaliação e ela percebe que não vai ter tristeza, ela fala, é aqui que eu vou brincar, né? E eu sempre digo, nós vamos brincar. Então, você consegue chegar e eu apresento para essa criança uma família. Então, no meu consultório tem uma família, que é uma família de passarinhos, e essa família, ela mora dentro do imitanciômetro. E nesse imitanciômetro tem um passarinho que é medroso. Então, essa criança, ela se sente acolhida, que ela chega com medo, mas tem um com mais medo do que ela.
E ela vai ser a ajudadora daquele passarinho, que é o medroso. E aí ele tem que ficar igual uma estátua. E ele tem que ser bom de estátua, não pode ser qualquer estátua. E aí, na hora que ele faz, não tem mais choradeira na imitância, porque eles brilham o olhar, e os que não conseguem, que já começa com medo só do tato, tem a sonda beijoqueira, que ela começa a beijar lá no joelho, e ela vai beijando, 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 aí beija a bochecha, beija não sei o que, e beija. Então, essa primeira sessão que a gente faz, muitas vezes não vai ter avaliação nenhuma. É só o acolhimento, onde essa criança vai sentir, oh, eu vim brincar. E aí ela escuta, eu ponho o reflexo, cantou o passarinho, e vai dali, e daqui a pouco esse fone coloca, daqui a pouco essa sonda coloca, tem a sonda do gigante, que não entra, que eu já coloco a sonda do adulto, e aí ele pode colocar a sonda, ele já põe no pai, ele põe dali, então acabou aquele medo, vai desmistificando. Então ali a imitância-ometria já foi. E quando essa criança chega, já entra com outra coisa que a Cíntia falou, onde você já vai olhando na anamnese, esse rostinho, se tem um lábiozinho invertido, se tem um pouquinho dessa asa, se tem um pouquinho de respirador bucal ali, aí você já pensa na orelha média, e aí você já vai pensando nisso, recidivas de otite e outras coisas que vão acontecendo, né? E aí você passa para a tonal, né, onde você vai avaliar todo um sistema que você vai colocar essa criança para ela ver qual é a situação que está acontecendo ali. Então, você também pode fazer essa logogeometria e você vai validar com essa logogeometria a sua pesquisa no tonal, né? Então, essa tonal, você primeiro pode já dizer para essa família quantas sessões. Eu, na minha experiência, eu já coloco muitas. Eu falo que são 5 sessões. Mas eu nunca vou dizer que são 5 sessões, porque se eu fizer 2, eu já estou feliz. A família fala assim, nossa, era 5, a gente só fez 2. Nossa, era 5, a gente só fez 3. Então, eu nunca acho que fiz 5 sessões, mas eu já digo que sempre é 5. Então, é sempre a gente está ganhando. E nisso tudo, a gente vai treinando, a gente fala com essa família que eles vão treinar, que esse passarinho vai para casa, é um apitozinho que eu dou, tipo aquele guarda de trânsito, que é o que mais parece ao tom puro. E ele vai para casa, e ali é só alegria, porque vai ter um cartaz, onde essa criança vai ter de segunda até na outra segunda, ou nessa semana, treinar. É um pouquinho, eu falo, mãe, esse passarinho, na hora que estiver tomando banho, toca e vai procurar, cadê o passarinho? Está dentro do carro, toca o passarinho, esse passarinho vai fazer, ou seja, tem som, tem movimento, não tem som, está quietinho. Não tem quem não condiciona. E eles amam, até os que não têm controle para soprar, às vezes chegam em uma semana soprando o apito. A mãe fica quase doida, porque apita o dia inteiro na cabeça delas, às vezes. Mas chegou, é papo, a mãozinha levanta, fala cantou, o olho brilha, e você vai indo. Na logogeometria, a gente valida um questionáriozinho fechado. Então, muitas vezes a criança que tem a alteração, né, fonética e que você pode fazer, você pode participar da parte do corpo. Tem criança que chega que ela nem sabe identificar. Então, vai para o espelho nessa semana com a mãe e vai nomear nariz, boca, orelha, ou vai pegar frutas que ele já fala, algo concreto que essa criança já tem, e você consegue fazer a logogeometria e validar e bater esse encaixe da sua tonal, né? E aí você vai passando isso tudo, e isso vai dando coerência e corpo na sua avaliação, e de uma forma tranquila, de uma forma agradável, onde a criança ela não quer nem ir embora, ela quer ficar, né? Ela quer retornar. Pode passar. Então, aí eu trouxe o caso da Ana Júlia, que é uma criança de 6 anos, que na primeira sessão a gente coloca o fone, onde a gente fala do passarinho, né? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. E aí escuta o som do passarinho, ela entrou na cabine, senta no colo da mãe, alguns mandam a mãe embora, pode ir embora. Não, eu estou sozinha, já virou moça. Às vezes na primeira ou na segunda, você já vê que a criança ela já está
tomando conta do ambiente onde ela se sente confortável. E aí eu sempre começo a pergunta, que é aquela chamada, terra chamando Ana Júlia. Aí tem uns que falam assim, Ana Júlia, tá aí? Aí fala assim, falei, você não veio? Não acredito. Aí tem uns que ficam igual a múmia. Eu falei, mas a língua veio? Aí com aquele linguão para fora. Aí eu falei, oba, a língua veio! E aí é na brincadeira. Você tem que realmente passar para a parte teatral e brincar. E aí ele fala, caramba, eu vim aqui é brincar mesmo, essa mulher tá brincando. E que eu não vou brincar? E não tem criança que não responda. E aí eu falo, ó, você vai voltar daqui a uma semana, aí eu dou um cartaz, que é um desenho de brincadeira para ela entregar para minha recepcionista, que ela dizer, eu vou voltar para brincar de novo. Ela não vai fazer exame, ela vem brincar de novo. E aí ela já volta, na hora que eu abro a porta, muitas vezes eles já abrem a porta e falam assim, tia, voltei para brincar. Então, assim, já chega, ó, na segunda eu já fecho. E aí logo vem imitância, tem uns que já estão até querendo colocar a sonda, já acabou aquele medo, porque não vai doer, né? E aí a gente tenta 500, 1000, 2 e 4, que a gente passa, eu passo, né, do pressuposto que a cada ano cronológico é 1 minutinho de atenção, e depois a gente começa a ganhar um pouquinho mais na brincadeira, eu sempre pego na tonal a competitividade. A gente vai brincar de pique-esconde. O passarinho está escondido e você é o cara que vai encontrar ele. Só que o passarinho, ele é muito esperto e você tem que ser mais do que ele. Então, você tem que ficar quietinho, porque ele vai cantar pequenininho. Não, agora eu estou torcendo por você. E aí, na hora que toca, não vai dar cada pulo na cadeira, escutei! E aí eu vou colando 1 ponto, 2 pontos no vidro e vou colando ponto. Quando sai, eles ganham um prêmio. Aí eu abro uma gaveta que tem anel, que tem pirulito, e tem trem de penduricalho e tal. Então, na hora que abre aquela gaveta, mesmo se ele for 5, se ele for 3 sessões, ele vai escolhendo os brindes dele. Então, tem uns que saem igual cigano, cheio de anel, tem uns que saem com penduricalho de pulseira, aquele monte de plástico pendurado. Tem meu primeira audiometria que eu fiz, eu assino, bato carinho, tiro foto, e vamos aquela coisa toda. Então, vira um evento fazer audiometria. Então, é realmente uma brincadeira, e essa criança, ela desmistifica que é uma coisa ruim, é uma coisa alegre. Elas chegam, às vezes, no otorrino, a pediatra, elas falam, Ivna, eles chegaram aqui, eles trouxeram diploma para a gente, que fizeram a primeira audiometria. Então, assim, é um desafio, você tem que ter um pouquinho mais de trabalho, mas é um trabalho que te dá um retorno gostoso. É um retorno que você depois é só a primeira vez. Na segunda vez e das outras vezes que você vai dizer, não, família, às vezes vai precisar repetir esse exame daqui a um tempo, só conseguimos 500, 1000, 2 e 4, precisa ampliar isso aqui. A via óssea, geralmente, quando a criança está um pouquinho melhor, é igual videogame, ele já subiu de nível, então ele já abre a segunda gaveta, é outro brinde, mas eu mostro, ó, se você conseguir escutar a chuva e o passarinho cantando na chuva, a sua gaveta é a de baixo, o brinde é melhor. Então, assim, eu fico tal, cantou, tia! Tá chovendo, nossa, essa chuva, mas a chuva muda, e então você percebe que eles estão vendo que está mudando também o mascaramento, né? E mesmo as crianças com a alteração neurológica ou neuropsicomotoras, eles têm o olhinho que brilha, o sorriso, olha para a cara da mãe, né? Que alguma coisinha ali que está te indicando. E como você já balizou e já fechou o que você queria, dá para pegar aquilo ali como resposta e, novamente, como a Cintia falou, tudo vai descrito. Então, não foi possível realizar ou fechar, né, as respostas de via óssea, mas solicitamos uma avaliação objetiva, ou retorno daqui a 3 meses e fala, mãe, continua treinando em casa. E quando essa mãe volta, sempre o nível está melhor, né? E às vezes não vai voltar para mim, vai voltar para outro profissional, mas mesmo chegando nesse outro profissional, essa criança já está assim, ó, macia, já está mastigado o serviço para poder ir. Então, é um trabalho, eu amo, eu sou apaixonada com meus velhinhos, com as minhas crianças, entendeu? Eu falo que eu vou para Disneylândia todo dia. O meu consultório é a minha Disneylândia, eu amo
descobrir o que o outro escuta. E quando vem aquele brilho no olhar, tipo assim, escutei e consegui. Eu já tive casos de pacientes com 8, 9 anos, com alterações de processamento auditivo central, com dificuldades muito sérias na alfabetização, e já estavam se automutilando. E aí, quando a audiometria deu normal, o olho da criança, tipo assim, eu sou burro, né? Eu sou incapaz, porque o meu sonho era ter um problema auditivo. E aí a gente indica, porque aqui na UFES, né, tem a parte clínica que faz o acompanhamento, e a gente vai fazendo esse trabalho. Essa mãe já retornou, já disse que ele conseguiu e que parou de se automutilar por causa de uma audiometria, onde você fez e deu normal, mas que você teve um feeling de dizer, porque você quer ajudar. Então, é a parte onde você tem toda uma complementação, onde não adianta simplesmente números num gráfico. Você tem que enxergar o indivíduo como um todo, aquela família, aquela dor daquela criança que está ali tentando fazer aquilo ali, que às vezes a tábua da salvação dela é ter uma perda auditiva. Ela queria ter para explicar, e muitas vezes a audiometria está show, mas pode ser uma alteração de processamento, pode ser uma alteração de via aérea, que dá um rebaixamento, e aquela criança escuta tudo distorcido, ou então aquela fala da família toda atrapalhada, e a criança fica ali meio perdida, aí você fala, mãe, ó, ela tem aqui um rebaixamento, aí cuida disso, aí eu falo, tem que ter um otorrino para chamar de seu, cuidar dessa anatomia para depois cuidar da função, porque eles querem que a criança escuta, e às vezes a parte fonética, mas essa parte auditiva está toda, né, transtornada, toda a parte de via aérea e tudo mais. Então, assim, é trabalhar tendo uma visão de um todo, não simplesmente pegar mecanicamente, não conseguir, não deu, não condicionou. Eu acho que tem mais uma. Aí, esse aqui é de quem? É da Cíntia? Não é meu. Bom, a minha vida ela é longe de ser fácil no diagnóstico infantil, né? Porque nosso ambulatório, a Cíntia conhece bem, tudo que as pessoas não conseguem avaliar ou fechar diagnóstico vai para lá, né? Então a gente já pega a criança estigmatizada ou, né, que teve já um percurso um pouco demorado muitas vezes, né? Então, eu só coloquei aqui, na verdade, 2 exemplos que são mais comuns do que a gente possa imaginar e que muitas vezes trazem essa imprecisão para o diagnóstico, né? Eu acho perfeito, né, Ivna, assim, que é muito difícil realmente avaliar uma criança pequena num dia só, né? Só que muitas vezes é o que a gente precisa fazer dependendo do ambiente que a gente trabalha, né? Então, as suas ferramentas, né, o seu modo de trabalhar, ele é muito bom, né? Seria o ideal que a gente pudesse, todo mundo tá adotando, né? E o ideal também é que a criança que tem esses problemas difíceis de detectar, que a gente não esperasse chegar aos 3 anos aí sem um diagnóstico, né? Que a gente pudesse já identificar antes. Não é o caso do processamento auditivo de jeito nenhum, porque o transtorno do processamento auditivo você vai observar na criança maior, né? Inclusive a maioria dos testes é feita a partir dos 8 anos de idade, né? E depende muito da maturação, né? Da mielinização da via auditiva. Então, o exemplo que eu coloquei aqui o que a gente encontra muitas vezes lá no ambulatório, que quando faz o cross-check que a Cíntia falou, as coisas não estão fazendo muito sentido, né? Então, a desordem do espectro da neuropatia auditiva, né? A gente tem publicado, né, na literatura especializada, 6 subtipos. Então, ele é um espectro porque ele tem diferentes apresentações, né? Então, não tem um jeito só de neuropatia auditiva, né? Existem diferentes características audiológicas, né?
Então, eu pus essa imagem aqui, é um Bera feito com um clique, né, de banda larga, mostrando as diferenças das ondas quando captadas com estímulo rarefeito, condensado e alternado. Então, qual é a característica principal, né, da neuropatia auditiva? É uma dessincronia neural. Ela pode ser pré ou pós-sináptica em relação ao nervo auditivo, né, então ela pode estar mais para célula ciliada interna ou já no nervo, né? E isso determina, inclusive, prognóstico diferente para a reabilitação auditiva, seja aparelho ou implante. Não existe ainda um consenso, né, do que fazer com essas crianças e o que vai, de fato, funcionar, justamente pelo espectro tão diverso, né? E a apresentação mais clássica, que todo mundo conhece, já ouviu falar, é quando o bebê ele faz as emissões otoacústicas, estão presentes, e aí ele faz um Bera e aí ele não teve formação de ondas. Então, isso já pode dar um sinal na triagem auditiva neonatal, se a maternidade usar as duas técnicas, né? Mas algumas crianças já apresentam ausência de autoemissão e algumas apresentam ondas no Bera, mas com características diferentes, de atraso, de ausência só de uma, né? Então depende muito de como os neurônios se organizam ali para transmissão desse impulso neural, né? Então, o que acontece, e que o Bera é uma ferramenta que nos ajuda muito a identificar, é a questão da inversão da polaridade do estímulo. Então, a gente tem uma resposta que é captada no Bera, que é o microfonismo coclear. Quando a gente alterna a polaridade do estímulo, o microfonismo ele inverte, só que o restante das ondas neurais ele não se inverte. Isso que é o esperado. Quando inverte tudo, aí a gente fica no sinal de que pode ser, então, uma neuropatia auditiva. Mas eu posso acontecer de não conseguir registrar nada se eu tiver um subtipo que eu já tenho ali, ausência e lesão coclear também. Isso depende muito da causa. Então, as causas mais neurais, mais centrais, é hiperbilirrubinemia, algumas doenças infecciosas congênitas, e as causas, vamos dizer assim, mais periféricas, né, não só neurais, são as de origem genética na sua maioria, né? E a gente nem sempre tem condições de estar fazendo um mapeamento genético para descobrir, né? E a observação clínica, que vocês falaram tanto, e ela é tão fundamental, né? A gente olhar a criança, comunicar com a criança, conhecer essa criança, também tem uma apresentação muito diversa. Porque às vezes parece que ela ouve, às vezes parece que ela não ouve. As respostas dela para os estímulos sonoros são inconsistentes. Então, é aquele exame que não faz sentido algum, mesmo para um avaliador com muita experiência, né? Então, eu quis separar aqui para a gente comentar um pouquinho essa particularidade, porque isso, como a gente tem, né, cada vez mais forte a precocidade aí do diagnóstico, eu espero que a gente continue melhorando nisso, né, com a triagem auditiva, isso pode acontecer, né, de você receber um bebê de 3 meses, 4 meses, 6 meses, e aí não faz muito sentido ali o exame, tá? Aí, se alguém tiver dúvida, né, depois a gente pode esclarecer. E aí, o outro exemplo que eu separei para vocês é um caso também que tem aparecido muito. Eu não sei se tem aparecido muito porque as pessoas estão conhecendo melhor, né, a oportunidade, a possibilidade de ter um tratamento para esse tipo de alteração auditiva. Eu não saberia dizer, mas a gente está vendo lá no nosso ambulatório, vindo de forma crescente, crianças com alteração de orelha externa e orelha média, de má formação, né, de orelha externa e orelha média. Então, os arcos embrionários na formação da orelha, eles são independentes, então eu posso ter uma orelha interna íntegra com alteração da orelha externa e média. E isso, então, eu tenho que saber isso, eu tenho que lembrar lá da embriologia que eu estudei na faculdade, porque isso determina também qual que é o procedimento que eu vou estar utilizando, né? Então, nessa imagem, vocês estão vendo uma microtia de grau 3, tá? Então, nessa microtia não tem abertura do canal auditivo, existem microtias que a gente tem alguma abertura e a gente consegue fazer o exame colocando aquele fonezinho de inserção do bebezinho recém-nascido,
né? Mas quando a gente não tem abertura, a indicação é fazer uma testagem por via óssea. E eu posso ter diferentes cenários. Eu posso ter a ausência da formação de ondas, e aí eu vou ter lesão em toda a orelha, né? Externa, média e interna. Eu posso ter um padrão de perda condutiva, né? Porque se eu tiver a orelha interna íntegra, eu vou conseguir captar onda até a determinado limiar. E a gente vê que é bem variado. Tem criança que apresenta onda em 40, 50, 60, até 70 eu já peguei. Então, é bem variado também. E aí, essa testagem por via óssea, se eu estou com a microtia bilateral, eu vou estar avaliando as duas cócoras ao mesmo tempo. Eu tenho que saber isso vai ter um impacto no meu laudo final, né? E aí, é muito importante a gente lembrar que esse diagnóstico infantil, ele é necessariamente multidisciplinar. A gente vai precisar de um exame de imagem para ver como que está essa orelha lá dentro, né? Então, eu posso fazer, se eu tenho unilateral, eu posso fazer a aérea de um lado e por via óssea do outro, lembrando que eu tenho que mascarar a orelha que eu não tenho a microtia, né? Então, o mascaramento em eletrofisiologia, ele funciona de uma forma um pouco diferente da audiometria, mas ele é importante, né? Então, se eu não mascarar, eu vou estar captando a resposta das duas orelhas, não vou estar conseguindo fazer a separação, né? E aí, como que a gente trata, né? Como que a gente reabilita? Então, a partir de 1 ano de idade, a gente pode usar o vibrador ósseo com a banda elástica, e depois dos 5 anos de idade, pode até fazer o implante da prótese, né? O processador ficar ósseo ancorado, né? O mesmo vibradorzinho, só que aí ancorado ao osso. E os resultados têm sido muito bons, né? É uma adaptação, muitas vezes, mais fácil do que da prótese auditiva normal, porque a gente não tem as questões retrococleares, né, que são só periféricas, então você provê a audibilidade e aí a criança consegue perceber os sons e desenvolver sua linguagem como era o esperado. Aí agora passo para Ô, cima. Lu, deixa Oh, eu, você tá me ouvindo? Só vou colocar aqui outros exemplos. Enquanto isso, eu queria só complementar, porque eu trabalho muito com haste ancorada, e o que acontece muito, pelo menos comigo em alguns casos, das crianças chegarem muito somente com PEAT via óssea, né? E aí, para a gente regular a prótese óssea ancorada, é muito difícil, porque você precisa dos limiares, né? Então, o que você recomenda geralmente? Para, pelo menos, peça um estado estável ou por frequência específica? mas eu faço o Bera por via óssea com frequência específica, Fábio. Eu confio mais no Bera por via óssea com frequência específica do que no estado estável, porque a gente ainda não tem uma, vamos dizer assim, uma padronização que bem estabelecida ali, né, para o estado estável via óssea. Mas eu acho que a gente vai chegar lá um dia, né? E ainda é um exame muito demorado. Fica mais demorado do que você fazer o Bera por via óssea. Então, normalmente eu faço 502, aí eu já tenho uma ideia se é plano, se é descendente, ascendente, né? E aí a criança, se ela não estiver sedada, né? Se ela estiver acordada e ela deixar, eu faço 1004 ou eu faço como a Ívida. Eu marco para voltar de novo até conseguir completar, né? O que a gente não pode é não completar, né? E existe, eu já vi que tem muita gente que faz, coloca o fone e aí vê, quando a criança é maiorzinha, né? Você faz com a via aérea mesmo ocluída e você vai ter um rebaixamento do limiar aéreo e depois você faz a via óssea e você vai ter o limiar ósseo. Mas o aparelho osteoancorado, ele é regulado muito pelo limiar ósseo, né? Então, o mais importante é a gente determinar essa via óssea com frequência específica nesses casos. Tá? Mas eu não tenho, eu acho que tem que fazer tudo, né? Tudo que der conta. Com certeza. Ô, Cíntia, tá certinho aí esse caso que você queria? Não, nem apareceu, Fábio. Deixa eu Oi? parar aqui, deixa eu parar a apresentação aqui, e aí você vai conseguir. Não, Fábio. Agora você consegue, Fábio.
É esse caso, Cintia, ou tem antes? Tá vendo? Mas não é esse, não. Tá aparecendo? Está aparecendo, mas não é esse. Esse aí, se ele tiver 52 anos e for infantil, É, eu tô feliz. Não, tá errado. Já pode me enviar que eu tento compartilhar, tá? Tá, não acho que vai dar aqui agora. Esse aqui, Cintia? a gente não está vendo ainda, não. Não tá aparecendo? Não. E Esse, agora? Fábio, isso. Coloca na tela cheia para a gente, por favor. Também já coloquei. Apresentação de slides aí em cima. Foi. E pra mim tá aparecendo completo. Para a gente, não. Ainda tem Mas tá dando para enxergar. Tá, Eu coloquei a apresentação de slide, mas pra mim aparece, que engraçado. tá bom. Então, vamos conversar sobre esse. É um caso de uma menina, quando ela chegou para a gente, ela chegou com 6 meses, e na anamnese, a menina bonitinha, a família é ótima, pai, né, pai e mãe, ela chegou para a gente porque ela tinha um passado de infecção da orelha. Então, ela veio, opa, saiu, falho. Ela veio porque ela tinha um problema de orelha média e o médico queria, a partir daquele momento, acompanhar. Só que durante a anamnese, nós levantamos outros problemas. Os pais eram parentes e já havia caso de surdez na família. E a gente já ficou triste, porque aí a gente não fica pensando somente num problema de orelha média, né? E naquele mesmo dia, uma família não era de Belo Horizonte, já veio cansada com a viagem, e o máximo que a gente conseguiu foi colocar essa menininha dentro da cabina e, em campo livre, conseguir alguma coisa em termos de o que ela dá conta de escutar. Então, nós tentamos muitas vezes condicionar, trocamos o brinquedo, até conseguir fazer um reforço visual. Como a gente não conseguia fazer o resultado do exame, ela precisava voltar para a cidade dela, a gente precisou escrever alguma coisa com relação ao exame. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar a data do exame, a gente tentou submeter essa criança a uma audiometria de reforço visual, sem fones, né, e explicando para quem vai ler que isso é campo livre, e os resultados que a gente encontrou não foi um resultado consistente. Mesmo assim, a gente tentou fazer algum tipo de análise de logoaudiometria e ainda assim as respostas foram inconsistentes. Diante disso, nós precisamos orientar os pais, a gente treinou com os pais para que eles fizessem esse tipo de treino em casa e a gente, então, agendou um retorno dessa criança. A gente pede normalmente um retorno de 15 dias, mas essa família depende do TFD, transporte fora do domicílio, e nem sempre em 15 dias a gente consegue o retorno dessa criança. E aí ela voltou um mês depois. Passa para mim, Fábio, por favor. Passou? Não. Não sei o que tá Aí acontecendo. passou. A criança voltou um mês depois e começa tudo de novo. O que que nós conseguimos fazer? Neste momento, a gente já conseguiu fazer em campo e conseguimos fazer com fone. E conseguimos fazer com fone supraoral, que, né, que já é difícil, que pesa.
A gente comprou aquele negocinho que coloca no pescoço para viagem, que eu esqueci como é que chama. A gente colocou aquilo na criança de toalha, para que aquela parte que fica no pescoço consiga sustentar o fone e não ficar tão pesado. Aí conseguimos realizar a via aérea de 500.000, 2 e 4, das duas orelhas. E aí nós tivemos um problema. Quando a gente foi tentar fazer a via óssea, colocando na mastoide, a gente não conseguiu ter uma resposta consistente. E foi muito interessante que, nesse momento, nós utilizamos a simbologia de via óssea inespecífica colocada na mastoide, que é esse triângulo, esse chapéuzinho aí que está em preto. E foi, nesse momento, a gente recebeu, né, uma carta perguntando o que era isso, que a coisa estava incompleta. E aí, a gente, já que a gente não está conseguindo, e nem sempre a gente consegue fazer com que a outra pessoa do outro lado interprete o resultado do exame, a gente sugere que, a partir do resultado do exame, se a pessoa não conhece a simbologia, ou você escreve no laudo o resultado do valor de via óssea, da melhor óssea, sem mascarar. Né? Então, a gente escreveu de novo, depois do reteste, que aquele dia a criança se submeteu à avaliação com fone, conseguimos os limiares audiológicos para a via aérea, mas que nós não conseguimos para a via óssea. E o resultado apresentado era o resultado da melhor orelha. Então, qual que foi o problema que nós tivemos aí, né? Segunda vez. Como que pode ser um resultado da melhor orelha? E, afinal de contas, a gente não deu para eles o resultado quanto ao tipo. Eles queriam que a gente desenhasse alguma coisa no exame com relação ao tipo de perda. E aí, tentando explicar que não havia como, com aquele exame, naquele momento, definir o tipo de perda. E que, nessa situação, a gente sugeriria uma complementação diagnóstica. O máximo que a gente conseguiria fazer era dar o resultado com relação ao grau. E aí a gente deu o resultado com relação ao grau pensando na OMS 2020. E aí ficou pior, porque quando eles fizeram a análise com relação à média, eles fizeram na média tritonal. Então, nada ficou condizente com nada, nem a gente do lado de cá, nem a equipe que recebeu na outra cidade. E aí eu pedi, então, para essa criança voltar para que nós fizéssemos a imitanciometria e fechássemos o caso. Passa para mim, por favor, Fábio. Só que quando ela voltou, ela não voltou com 7 meses. Ela voltou com quase 2 aninhos. Se a gente tivesse pensado na criança com 7 meses, nós já estaríamos, de acordo com o protocolo internacional, a gente já estava atrasada em 4 meses. Se ela tivesse retornado do jeito que a gente pediu. Ela voltou com quase 2 anos, né? Muitos problemas, problema na família, problema no transporte. Quando ela voltou com 2 anos, a gente fez uma VRA, mas conseguimos condicionar bonitinha, e esse foi o resultado que nós conseguimos. Então, aí sim, dá para a gente definir tipo, dá para definir grau, com mascaramento, família maravilhosa, imitanciometria com curva tipo A, e aí a gente conseguiu encaminhar essa menina para uma seleção e uma adaptação de AASE. Então, para que a gente conseguisse fazer uma avaliação audiológica, nós tivemos aí quase 2 anos tentando falar com essa família, tentando falar com a cidade de origem, a necessidade do retorno, o uso da técnica apropriada, a dificuldade com relação à conversa entre os profissionais, daquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente não consegue fazer. Ficou a critério do pessoal que recebia essa criança para seleção e adaptação, o acompanhamento. Então, diante desta queda, né, dessa perda de audição, a gente sugeriu um acompanhamento com um fonoaudiólogo, já pensando na possibilidade de uso de AASE, porque a gente não tinha como avaliar 6.000 e 8.000. Eu acho que era isso, Fábio. Obrigado. Deixa eu só ver. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma coisa? Aproveitar um momento aí com os
experiência super rica das três. Eu anotei algumas perguntas aqui. Ah, Eu acho ótimo. que a primeira Porque eu não pergunta... consigo. Tá, peraí, deixa eu só abrir aqui. A primeira pergunta que foi feita, foi até feita por você, Pablo, mas eu acho que a Luciana respondeu logo embaixo. Recebi uma criança menor de 6 meses no consultório e não tenho impedância de alta ou multifrequência. Qual a melhor conduta? Tentar fazer com sonda de 226 ou encaminhar para um profissional que faça? Aí a Luciana respondeu, 6 meses já pode fazer, já pode fazer. Até 3 meses, o ideal é a sonda multifrequencial ou de alta frequência, mas se não tiver, precisa interpretar com cautela. Exame clínico, otorrinolaringológico é fundamental. Diagnóstico infantil é necessariamente multidisciplinar. Vocês querem complementar? Não, é isso mesmo. A gente fala assim que até 3, né? Porque o conduto ainda é pequenininho, né? Ele é mais curto, ele é mais estreito. Então, o nível de pressão sonora, ele ressoa diferente ali dentro. Então, um som grave, como o 226, ele não tem um bom trânsito, vamos dizer assim, nesse espaço tão pequeno. Mas a partir de 3 a 6 meses já indicam usar combinado e a partir dos 6 meses já faz com 226 mesmo. Né? A multifrequencial, durante toda a infância, ela vai trazer informações, ou mesmo na idade adulta, né? Ela tem um papel bem interessante no diagnóstico de autoesclerose, por exemplo, né? Então, estão sendo descobertas aí as aplicações, né? Mas a maioria dos consultórios ainda não tem esse tipo de equipamento. A gente tem que trabalhar com a realidade aí das clínicas, né? Mas a gente é bom saber, né? Eu acho que mesmo que não tenha, é bom saber e aí falar, olha, deu A, mas vamos ver o que o otorrino fala, o que o exame clínico está dizendo, né? Se está batendo com os outros exames, faz o acompanhamento, né? Para confirmação. É isso. Tá sem áudio, Thaís. Desculpa. A Camila Eugênia está perguntando que ela tem uma dúvida: qual seria a melhor forma de relatar quando não conseguimos realizar as avaliações comportamentais como VRA? A professora Cíntia disse que é melhor descrever que as respostas encontradas não foram consistentes. É isso mesmo? Nesse caso, não apresento as respostas e sugiro avaliação objetiva? Tá? Sim. A gente vai evitar escrever que a criança não condicionou, que isso que é o que a gente fazia, né? Não conseguimos condicionamento da criança. Então, às vezes, a gente realmente conseguiu o condicionamento, só que o tempo de atenção, a irritabilidade, a paciência da criança não permite que a gente tenha certeza do resultado. Então, neste momento, a gente sugere que falar que você tentou fazer avaliação, submeteu a criança a esse tipo de exame e que as respostas que a criança deu não foram consistentes, não te deu segurança para definir alguma coisa. Então, você tentou submeter a criança à avaliação, mas as respostas encontradas não foram suficientes para que você fechasse um resultado. Essa é a nossa sugestão. Eu não sei se foi isso que ela realmente perguntou. Se não for, pode perguntar outra vez. Posso fazer a próxima? A Camila da Silva Ramos, ela pergunta: para o resultado do exame, sempre colocar em forma de relatório? Eu não entendi. Em forma de relatório, como? Descrevendo os resultados, é isso? Eu penso assim, se você não tem tipo, grau e configuração para você definir perda auditiva do tipo de grau e configuração, se você não tem isso fechado, a melhor forma de você escrever, não necessariamente do laudo, é você descrever o resultado do exame. Então, não escreva laudo, e dê um retorno para a pessoa, contando o que você conseguiu fazer. Joia. A Elisa Coelho pergunta: no caso de respostas inconsistentes, pode-se cobrar o exame?
Penso que se você fez, se você tentou fazer, se você gastou tempo, esforço para poder fazer, e você deu um retorno para quem te pediu o exame, daquilo que você conseguiu fazer, mesmo não tendo respostas consistentes, eu penso que sim. Né? Na minha opinião, eu não cobro, não. Eu não cobro, não, marco o retorno, eu faço o reteste, tenho um retorno. Veio a segunda vez, eu complemento a primeira vez, e aí sim eu cobro. Posso aproveitar e só complementar e puxar a sardinha para o meu lado um pouco? Eu acho que é o seguinte, o que é importante, principalmente no laudo, é a gente pensar também um pouquinho de como que vai ser a reabilitação da criança. E aí, na hora de se liberar um laudo, um resultado, a gente tem que pensar em quem vai fazer a adaptação do aparelho auditivo. E aí, é muito, muito, muito importante para a gente que vai fazer a adaptação, a gente ter respostas consistentes, preferencialmente, né, obrigatoriamente, limiares de via aérea, principalmente de 500, 1000, 2 e 4, e se possível não, né? Se na verdade, se você tem uma desconfiança de um componente condutivo, também é importante ter as informações de limiares de via óssea, porque na programação da prótese auditiva, isso tudo vai ter que estar lá. Né? Se eu não tenho essas respostas, eu vou fazer uma amplificação inadequada para a criança. Então, na hora de a gente pensar em fechar o diagnóstico, fechar o laudo, é muito importante para a gente que vai começar o processo de reabilitação, na hora de programar o aparelho auditivo, a gente ter todas essas respostas. Né? Seja, igual a Lu falou, no caso de microtia, é importante a gente ter os limiares de via óssea para poder fazer a programação da prótese óssea ancorada. No caso de uma criança, é importante ter limiares de via aérea, de via óssea, consistentes, que a gente saiba também, porque não adianta eu colocar lá, encaminhar a criança para adaptação auditiva, a fazer, e aí eu vou trabalhando até conseguir alguma coisa. Tem uma criança que eu estou há 8 meses condicionando, ele tem toda uma alteração, são 3 irmãos, todos têm TEA, e é uma escada, tipo assim, 5, 3 e 2. E o de 5 e o de 3 a gente já conseguiu mandar alguma coisa, e esse de tá tranquilo, ele senta, e às vezes ele tá meio... Então, assim, é uma criança que esse eu devolvi. Porque, assim, eu tentei, eu não consegui mesmo dar nenhum feedback para essa mãe e para esse profissional. Então, foi assim, coisa minha, né? Mas eu acho que é muito particular. Eu acho que se você ficou ali 3 sessões, 2 sessões, uma sessão tentando, e se você já visualiza que algo não vai ser legal, seja sincero com essa família, ó, família, isso que me foi proposto pelo plano, pelo médico, aqui comigo não vai dar certo. Então, vamos tentar um outro procedimento, com outro embasamento, às vezes uma sedação, que você já ali, naquela visualização, você já percebe. Você não vai submeter a criança àquela tristeza, aquela família, aquela expectativa, para depois, tanto o seu tempo quanto o tempo dessa família. Então, assim, ponderar, é bom senso, né? E assim, eu acho que sempre sai uma gotinha, dá para espremer e dá para mandar alguma coisa. E eu sempre coloco, ó, avaliação infantil, ela tem dia para começar, mas ela não tem dia para terminar. Você tenta aquela ali, você manda uma resposta para o otorrino ou para quem vai fazer, né, a adaptação e sabe que vai retornar e quando voltar sempre vai estar melhor. É uma construção de onde você vai.
e você acaba tendo um retorno. Ó, Ivna, pede mais aqui, vamos tentar mais ali, essa própria família. E sempre assim, gente, dá para melhorar, sempre dá para melhorar um pouquinho. Lu, Cíntia, Mais querem fazer algum? mais alguma consideração? Isso. Mais alguma pergunta aqui no chat? Eu Não? tenho uma pergunta. Então Aproveitar. vamos. Para as três, né? Crianças acima de 4, 5 anos, com perda auditiva, com limiares acima de entre 15 e 25, qual que é a conduta de vocês em relação à família? Bom, pelo documento, né, da OMS que a Cíntia mostrou, essa criança já tem uma perda mínima ou leve, né? Liga lá para mim. E a gente precisa orientar a família que essa criança vai estar, né, na escolinha, na creche, já perdendo informações importantes linguísticas, né? Então, isso pode ter algum impacto, né, no desenvolvimento de linguagem que ainda está em processo e também no desenvolvimento auditivo, né? Não tem sido uma realidade no Brasil ainda realmente adaptar aparelho nessas crianças, né? Mas a gente precisa começar a pensar que é necessário, né? Lógico, tomando os devidos cuidados no cálculo do algoritmo, né? Para preservar essa cóclea e não lesá-la, né? Às vezes a criança pode usar um sistema que a gente chamava de FM, agora é microfone remoto, né? Essa comunicação sem fio, né? E a gente tem que orientar a escola também, porque a criança ela pode ficar com aquele estigma, né, de desatenta, de agitada, porque ela vai perder informação se ela tiver um lugar com barulho, e escola de criança pequena é um prato cheio, né, para reverberação, enfim, para o mascaramento ali, né, da fala da professora, dos próprios colegas. Então, isso pode interferir até no desenvolvimento da relação dialógica com as outras crianças de mesma idade, porque se estiver todo mundo falando ao mesmo tempo, talvez a criança não vá acompanhar, né? Então, eu acho que a gente tem que dar uma boa orientação, a gente tem que propor um acompanhamento semestral, anual, né? Conversar com o médico, de repente faz um teste com o aparelho para ver se há mudança, né? E conhecer também o caso, porque eu já vi crianças com limiar em 25 que tinha atraso de linguagem, que tinha dificuldade na escola, e já vi crianças com o mesmo padrão audiométrico que não tinha dificuldade alguma, né? Então, fato é que é considerado na criança, já faz um esforço auditivo muito grande, e até da lógica que a gente usa com o idoso hoje, né? Quer dizer, esse esforço que a criança faz para compreender a mensagem traz uma sobrecarga cognitiva em outras funções mentais importantíssimas, como atenção, memória, né? Aprendizagem. Então, eu acho que a gente tem que ser bem claro com a família, tem que orientar com cautela também, porque a maioria dos médicos não é favorável a colocar aparelho, né? Então a gente não bater de frente, né, com o médico, a escolha é sempre da família, né? Mas eu acho que o máximo de esclarecimento que a gente puder dar, materiais de leitura, enfim, indicar, né? Porque hoje o Dr. Google e o Instagram é uma coisa impressionante, né? As pessoas confiam muitas vezes mais no que eles baixam lá no Google, que eles ouvem do especialista do Instagram, do que enfim, né, nos profissionais com experiência clínica, né? Então, eu acho que tem que ter essa orientação, sabe, Fábio? Vamos lá. Camila Eugênia informou que tem encontrado resistência dos pais e Thaís, médicos. peraí, eu só acho que eu ia falar também, peraí. Ai, desculpa, eu não vi. Problemas. Eu faço a mesma coisa que a Luciana. Então, na hora que eu descubro um limiar, aquela coisa limítrofe, melhor, manda imprimir aquela folhinha de banana da fala, né? Da disposição dos fonemas e mostra. Tá vendo isso? Esse é o resultado.
Então, quais seriam os problemas que você pode encontrar? E eu gostaria que você, família, começasse a observar. E é exatamente a mesma coisa que a Luciana falou. Dificuldade no ruído, dificuldade de compreensão, necessidade de conversar com a escola, um apoio da professora. E minha sugestão é acompanhamento, eu chamo de monitoramento semestral, é 6 em 6 meses com o médico que ela definiu, ou o pediatra como referência, ou o otorrino como preferência, porque às vezes ele vem do pediatra, né, não vem do otorrino, então tem que devolver o paciente ao médico de origem. E fazer uma Mas avaliação fonoaudiológica, né? de linguagem, né, a gente sugere, devolve para o médico, faz um relatório, manda um negocinho escrito, mas é necessário esse monitoramento, porque a gente não sabe como que a perda apareceu e nem se ela é viva. Esse é o problema. A gente já sabe da dificuldade, as possibilidades, mas a gente não sabe o futuro. Então, o que eu mais reforço é a necessidade do monitoramento e a conversa e a observação dos pais com relação a essa criança e quais são qual que é a fala dessa criança. Não estou ouvindo o quê? Oi, é, não está percebendo o som, você chama Ou e não escuta quando quer, né? escuta quando quer. Eu acho que essas perguntas, essas informações são necessárias. E também, né, Cíntia, é muito importante o que você falou, a gente tem que ouvir esses pais, essa família, né? A gente tem que partir de uma premissa de cuidado centrado na pessoa, não é só o fonoaudiólogo ou o médico que sabe tudo e derrama seu saber sobre a família, porque quem está lá vendo essa criança desenvolver em casa, na escola, é a família. Então a gente tem que ter essa escuta atenta até para nortear a nossa orientação, né? Que a gente não criar um problema onde não tem, né? Ou impor, muitas vezes, um tratamento que a família nem está pronta, né? Para aceitar ainda. Ivna, você quer complementar alguma coisa? Eu geralmente falo que mãe tem radar morcego, né? Então eu falo, ó, mãe, liga o seu radar morcego e deixa ele ligado. Porque é aquela história de 4 anos e tá alterado. Não, mas o pediatra falou, olha, liga e deixa ligado e corre atrás. E se a sogra falar, e se a tia vai atrás do que você está pesquisando. E realmente aqui a gente tem, o Espírito Santo é muito pequenininho e a gente tem muito pertinho a serra, né? Que o pessoal sobe muito. Então dá aquele gluck que eu falo, né? Que o ouvidinho tampa, e eu falo, não tem aquela hora que a gente sobe para a serra aqui e que dá o seu filho escuta aquilo ali o tempo inteiro. Aí eles arregalam aquele olho desse tamanho. Falei, então ele perde muita informação. Então o pai, ele sentiu que o filho está escutando o tempo inteiro, aquela perdinha, aquela simulada, né? E aí é a hora que ele fala, então precisa de realmente dessa monitorar, precisa de ter o otorrino, precisa de estar acompanhando, e é a hora que ele compra a ideia, né? E realmente sente que precisa, porque ele passou por aquilo, porque senão ficou uma coisa tão abstrata, né, para eles. Então, assim, eu acho que é muito válido. É tudo, né? O acompanhamento nesse caso. Ótimo. Fazer mais duas perguntas. Isso aqui, ó. Camila Eugênia, tem encontrado resistência dos pais e médicos pediatras e otorrinos na adaptação de AASE em bebês com perda auditiva unilateral de grau profundo. Vocês têm encontrado a mesma dificuldade? Vou complementar a pergunta. E com perda condutiva unilateral também. Qualquer conduta também. Vou falar aqui. Perda auditiva, independente se é unilateral, se é assimétrica, é necessário o acompanhamento. Eu explico a situação da necessidade da audição bilateral, tento explicar o que é binauralidade, tento explicar tudo. E sugiro que a família observe o comportamento da criança. E explico assim: imagina você atravessando uma rua de mão dupla.
e o carro, se a bicicleta buzina do lado da orelha que ele não escuta, ele vai demorar para saber de onde que está vindo esse som. E aí, a bicicleta, a moto do iFood, eles estão em quilômetro por hora, e nós estamos em passos por segundo, né? E qual que é o impacto disso? E tento trazer essas explicações. Falo que isso tem um nome, que é habilidade auditiva, e peço para conversar com um médico de referência. Mas os médicos falam exatamente isso, né? Não, mas ele tem uma orelha boa, e a orelha boa ele vai viver normalmente. E aí eles perguntam, o que você acha disso? Eu falo que do mesmo jeito que a gente não sabe o que aconteceu na orelha, que tem uma perda, a gente não sabe como é que vai ficar a orelha boa. A necessidade do monitoramento, do médico de referência, o controle, é tudo igual. Mas eu tenho essa dificuldade, sim. Eu acho que é isso, né, Fábio? Acho que mais alguma pergunta, Lu pessoal? e Ivna querem complementar alguma coisa? Tranquilo, né? Não, Vocês já... eu quero agradecer você, Fábio, agradecer toda a equipe do Conselho, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vi só as letrinhas, não vi os rostinhos, mas vi alguns ex-alunos meus aqui, deu uma saudadezinha, muito bom, né? Pessoal, se vocês quiserem abrir a câmera agora, câmera, áudio, quem tiver aí, Quem não tiver de pijama ainda. isso, quem não tiver de pijama ainda. Eu acho Isso. que é uma iniciativa muito bacana do Conselho, né? E deixo aqui o convite para vocês que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz na UFMG. O ano que vem nós vamos ter 2 eventos, né? Em maio nós vamos ter o Congresso de Fonoaudiologia de todas as áreas da UFMG, o 4º Congresso. E em junho nós temos o Simpósio Franco-Brasileiro de Audição e Equilíbrio. A gente recebe convidados internacionais, é um evento de muita discussão, muita novidade, que caminho, que rumos está tomando a audiologia. Então, fica o convite para vocês, acessem o site lá da Faculdade de Medicina, nos eventos, vocês vão encontrar os links. O Fábio também tem o acesso aí, quem quiser pode pedir para ele, da página da medicina e também para a pós-graduação, né? Porque para a gente ter uma prática sempre atualizada, né, baseada em evidências, e aprofundar e valorizar a nossa área, para que aí quando a gente fale, né, o médico vai ficar pensar 2 vezes antes de nos questionar, né? Então, eu tenho a sorte disso já acontecer comigo, né? Então, assim, quem tiver interesse, venham para a pós-graduação também, que vale a pena, né, Fábio? Verdade, muito. O Conselho está apoiando os 2 eventos, né? Vamos auxiliar na divulgação, então, nas redes sociais do Conselho, vocês também terão as informações aí, né, do Conselho, do Congresso da Federal. E na PUC também vai acontecer, né, um evento, né, Cíntia? E que estaremos juntos lá, né? Gente, gostaria de agradecer, então, mais uma vez, assim, né, eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer a Ivna, né, foi muito rico a troca que a gente fez, uma pessoa com muita experiência clínica, assim, eu acho que é a rotina de muita gente, né, já tive o prazer, né, a honra de ter a Luciana como minha orientadora também, não preciso nem falar o quanto que eu gosto, só tenho a tristeza de não ter sido aluno da Cíntia, eu falo isso com ela. Eu fui. Infelizmente, mas Eu não fui da Lu, mas fui da Cíntia. então, assim, foi muito bom poder reunir profissionais desse calibre aqui, porque a gente tem esses nomes tão fortes aqui em Belo Horizonte, profissionais tão boas, assim, não Belo Horizonte, né, Espírito Santo também. Referências, né? Ivna, muito elogiada aqui no chat. Todas as Gente, três, assim, foi muito rico, assim, o momento, e foi muito bom a gente poder compartilhar, né, então, assim, queria agradecer mais uma vez, em nome do Conselho, falar que é muito bom poder contar com vocês, eu espero poder continuar contando, porque
A gente vai fazer muita coisa aí pela frente, né? E só agradecer a todo mundo também que ficou até agora pelo apoio e dizer também mais uma vez, né, o conselho está de portas abertas para todo mundo. Se alguém tiver dúvida, precisar de alguma coisa também, pode mandar e-mail, né? O e-mail é comissões@crefono6 Eu vou colocar aqui. .org.br, a Thaís vai colocar ali embaixo. Alguma aí, dúvida alguém... em relação aos fóruns, né? Se surgiu alguma dúvida, às vezes ficaram com vergonha de mandar alguma pergunta e tudo, podem encaminhar por e-mail que eu vou colocar no chat. Isso. E a Ivna também quer dar uma palavrinha. Tá. E aí, só finalizar aqui, a ideia é que no final do evento a gente vai elaborar uma recomendação técnica em cima disso tudo, né? Então, isso também vai ser disponibilizado para todos, para ajudar, auxiliar na criação dos laudos, né? Que a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso. E aí a gente está levando o nome da fonoaudiologia com isso. Então, é isso que é o intuito de a gente ter realizado esses fóruns, né? Da gente conseguir elaborar um documento onde a gente consiga auxiliar na criação, né? Lembrando que levando em conta que a gente está ali avaliando um ser humano, mas que consiga dar algum norte nessas questões mais difíceis, né? Lembrando que a gente tem que sempre ser guiado pelos guidelines, pelas questões técnicas e teóricas, tá? Então, muito obrigado a todos, principalmente as três e a Thaís também, por estar aí do meu lado sempre. Bem, eu queria agradecer, né, pelo convite. Vou chorar que eu não fui aluna nem da Luciana e nem da Cíntia, mas foi uma honra estar aqui do lado de duas feras, né? Eu falei que eu vim de peixinho, era só tubarão e eu estou aqui só de peixinho. E aí, assim, foi muito legal, agradeço muito mesmo, assim, da experiência que eu pude passar, estou à disposição, estou aberta também, se tiver coisa boa aí para ensinar para gente. Estou muita alegria mesmo de ter participado, foi muito bom. Ai, se todo peixinho fosse desse tamanhozão que ela é, né? Desse tamanho. Você foi ótima, excelente. Obrigada. Agradece muito. Muito. Também. Eu quero agradecer, né, a Fábio, Thaís, Luciana, Ivna Machado, né? Machado, pela participação, gostei bastante, fico muito feliz em dividir e compartilhar, mais importante, compartilhar informações, dúvidas, e é em cima da conversa de vocês, da conversa que a gente vai tendo, que a gente vai melhorando e pensando nas possibilidades, porque os desafios são todos os dias, e cada dia a gente pega uma coisa diferente e desafiadora. Então, estamos juntos. Muito obrigada, viu? Então tá bom. A gente agradece a participação de todos, né? Eu já coloquei lá o e-mail no chat. Qualquer dúvida, a gente está sempre às ordens, como o Fábio disse. E vamos juntos aí transformar essa fonoaudiologia, né? E fazer crescer cada vez mais. Sempre com união e muita parceria, né? Só dar mais 2 lembretes aqui, Thaís. Só lembrando que na quarta-feira que vem a gente vai ter um evento online sobre o sindicato do conselho. Então, assim, muito importante a participação de todo mundo para a gente continuar aí tentando a formação do sindicato. O fomento, né? Fomentar a criação do sindicato. A gente vai ter uma profissional do Paraná, né? Que é referência. Vai ter, na verdade, a Juliana, a Ju Pricer e a Grazi Zanoni, que foram do CIFENG, e também a Maria Patrícia, que é presidente do Sindicato dos Fonoaudiólogos do Paraná. Então, para a gente compartilhar experiências, para a gente ver o que a gente consegue, para a gente continuar fomentando aí a criação do nosso sindicato, que isso é muito importante. No dia 30 de novembro, a gente vai ter um evento presencial na PUC, em comemoração da Semana do Fonoaudiólogo, sobre zumbido, né? Então, vai ser um evento bem legal também. Deve ser divulgado na sexta-feira, vai ter inscrições, então são vagas limitadas. A gente vai ter Gisele Munhoz, de São Paulo, Renata Jacques, a Nájila Burli, Patrícia Mancini, Natália Dias. A gente vai ter vários temas legais. E aí também está todo mundo convidado. Vai ser um evento presencial, tá bom? Mas em breve a gente vai divulgando também. E é isso, pessoal. Então, boa noite, viu? Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima, né? Beijo, obrigada, gente. Boa noite.